vermos quais são os impedimentos do nosso progresso espiritual e como o Espírito do Senhor nos leva a um progresso espiritual. Porque esse é o desejo do nosso Pai, irmãos. Ele não apenas nos salvou para que nós fôssemos tirados do inferno e colocados no céu. O Pai deseja, pelo seu Espírito, avançar em nós. Então nós vamos hoje analisar com bastante cuidado. Temos apenas aí 1 hora. Só lembrando os irmãos que este assunto do progresso espiritual não é um assunto que se esgota. Todas as Escrituras Sagradas revelam e falam desse progresso. Desde o Antigo Testamento, principalmente no Novo Testamento, nas cartas do apóstolo Paulo. Então nós vamos hoje apontar alguns caminhos para que os irmãos depois possam, por si mesmos, buscando luz diante do Senhor para crescermos nesse assunto que é de fundamental importância. Um dia, irmãos, quando nós estivermos diante do Senhor, vocês vão entender o que eu estou falando, o que eu estou passando para vocês, e que o intuito do meu coração, meu objetivo é que os irmãos se aferrem-se a isso que vai ser dito, que procurem depois buscar diante do Senhor, porque o crescimento espiritual não é algo que cai do céu no nosso colo. Nós precisamos de desenvolver isto em nós. E o Espírito Santo está pronto para nos ajudar, para nos consolar, para nos encorajar, porque o próprio Espírito vai usar alguns mecanismos para que muitas coisas em nós que impedem o crescimento ou nós avançarmos no Senhor sejam removidos, e são coisas que nós estamos apegados a isso. E essas coisas que nós nos apegamos são coisas que de fato têm ocupado o lugar de Deus em nossas vidas. Então o Espírito, uma vez que somos filhos, porque Deus o Pai, pelo seu Espírito, não vai tratar com o mundo, Ele vai tratar com a sua igreja. Pedro diz que o julgamento começa pela casa de Deus. E Deus, talvez muitos não percebam, mas Deus já começou a julgar a sua igreja. Mas em que sentido Deus julga a sua igreja? Aperfeiçoando-a para aquele encontro, para o grande dia do retorno do nosso noivo. Que dia vai ser esse, irmãos? Então vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, apenas o versículo 1. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 1. Nós vamos ler este versículo e vamos ter uma palavra de oração, buscando a direção do Senhor, para que então Ele tenha plena liberdade, pleno acesso em nosso íntimo, para operar da maneira que Ele apraz. Isto Ele vai operar se nós verdadeiramente permitirmos que Ele opere em nós. 1 Tessalonicenses 4:1, a palavra de Deus diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanta maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Até aqui. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, a nossa alegria, ela é transbordante quando nós abrimos as Escrituras, porque nós temos o Teu falar. Pai, como é bom no primeiro dia da semana, logo pela manhã, nós nos reunirmos debaixo do nome do Senhor para aprendermos a Cristo. Teu Espírito nos conduz a Ele mesmo, nos leve para aquele que é perfeito, porque nele todas as nossas imperfeições, elas serão ajustadas, serão tratadas, elas se tornarão, Pai, perfeitas. Nós sabemos, ó Pai, que a perfeição que Tu esperas de nós não é uma perfeição humana 100%, mas o Senhor deseja que nós sejamos aperfeiçoados 100% em Cristo, para que Ele cresça e nós venhamos a diminuir.
É desta maneira que iremos progredir no Senhor, Pai. Então nós colocamos nas Tuas mãos esse tempo que iremos passar aqui meditando na Tua Palavra. Nos dê sabedoria para compreender as Escrituras, nos dê entendimento, no sentido de que venhamos experimentar tudo aquilo que vamos ler nesta manhã, da Tua Palavra, que é o Teu falar. E a Tua Palavra, Pai, ela é poderosa, pelo Teu Espírito nos dê consciência disso, que é necessário que habite em nós a Palavra de Cristo ricamente, para que ela nos exorte, para que ela nos purifique, nos lave, nos restaure e nos edifique também. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, essa palavra aqui, progredir, ou como está aqui nesse verso, né, que nós acabamos de ler, progredindo cada vez mais, no original, é perisseuo, que significa algo que vem para nós abundantemente, que é algo que transborda. Então, quando ele diz aqui que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo. Então, essa palavra progredindo aqui é tudo aquilo que vem de Deus para nós de uma forma abundância, para que nós possamos então progredir. Paulo disse de uma outra forma, essa mesma palavra em 1 Coríntios, capítulo 1, que ele disse assim: em tudo fostes enriquecidos nele. 1 Coríntios 1, de 5 a 7. Em todo o dom, em toda a palavra. Então, tudo nós somos enriquecidos no Senhor. Agora, para que haja um progresso espiritual em nós, um avanço no Senhor, uma vez que nós já somos revestidos de Cristo, de todas as coisas que há na pessoa de Cristo, nada impede o nosso crescimento espiritual, nada vai impedir o nosso amadurecimento, porque o desejo do Pai é formar o que é celestial em nós, que é o seu Filho, porque habita na pessoa de Cristo toda a plenitude da divindade. E nele nós estamos perfeitos. Ou em outras palavras, quando Deus nos vê em Cristo, nos vê perfeitos em Cristo. Então não há nenhuma possibilidade, ainda que nós admitamos isso, que somos tão imperfeitos, dentro da nossa falibilidade humana, Deus contempla em nós o seu Filho perfeito. E quanto mais nós nos rendemos a Cristo, quanto mais a cruz vai operando em nós, nós vamos diminuindo e a pessoa de Cristo ela vai crescendo em nós. Então, quando Cristo cresce em nós, o que cresce em nós, irmãos? Tudo que Ele é. Ele é o Deus de amor. Todo o amor vai crescer em nós. Paulo falou isso lá em Filipenses 1:9. A minha oração é que o vosso amor aumente mais e mais, porque é um amor, ele é transbordante, porque ele foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito. E este amor, ele é tão rico porque é um amor de Deus, então ele tem que aumentar. Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês não sejam impedimentos para que o amor de Deus flua através de vocês. O que isso significa? Significa quando nós estamos cheios de Cristo, o que vai acontecer com as nossas vidas? Irmãos, nós não teremos problemas com os nossos inimigos, com as pessoas que de fato não têm um afeto, que não vai conosco, porque o amor de Deus, Ele ama incondicionalmente. Não olha para aquilo que a pessoa é e fez, o amor ama. Então Deus quer amar esta humanidade, esta cidade, através de nós. Estão me compreendendo? Se nós não amarmos as pessoas, nós estamos passando uma imagem para as pessoas de que Deus não é amor. Se Deus é amor e nós somos amados pelo Senhor e Ele nos deu do seu amor, para que Ele nos deu do seu amor? Claro que em primeiro lugar para nós desfrutarmos do seu amor, mas também para que este amor flua através de nós. Então o mundo vai olhar para nós e vai reconhecer que nós somos discípulos dele, porque temos amor uns para com os outros. Quem não ama, irmão, não é de Deus. Está enganado. Quem não ama é apenas talvez um evangélico, um crente religioso. O amor de Deus está em nós. Este amor o Pai quer que o mundo conheça
que Deus os ama. Mas de que maneira? Através de nós, através da sua igreja. Irmãos, agora uma pergunta que é necessária. Nós temos progredido no amor de Deus? E por que muitas vezes não há um progresso? Porque nós temos muito de nós mesmos, egocentrismo. Somos amantes de nós mesmos. Agora, quando Cristo é formado em nós, quanto mais Ele é formado, Ele não é formado do dia para a noite. Então, gradativamente o Espírito Santo vai mostrando aquilo que tem que ser removido em nós. O amor próprio, um amor egoísta. Não que Ele quer anular a nossa alma, Ele quer tratar com a nossa alma de uma forma tão amorosa, tão carinhosa, tão dócil, que a gente tem que se render ao seu amor. Porque, irmãos, que seria de nós se não fosse o amor dele? Ele já nos teria destruído. Que seria de nós? Porque o amor dele e a misericórdia dele estão entrelaçados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Efésios 2, versículo 4. Então, a misericórdia e o amor, elas andam entrelaçadas. Aliás, tudo que Deus faz é baseado na sua misericórdia, no seu amor, na sua graça, na sua fidelidade. Deus, Ele é tão maravilhoso. Então, queridos, essa palavra aqui, progredir ou progredindo, ela significa, como eu já disse aqui, algo que vem para nós de uma forma abundante, algo que transborda. Agora, é estando nós cheios de Deus e dominados pelo poder do Espírito do Senhor, que Ele faz, que Ele vem morar em cada um de nós. Imagina só isso, irmãos. Pela fé, nós somos morada de Deus no Espírito. Isso não é lindo? Isso não é maravilhoso? Isso traz segurança para nós. Porque, irmãos, quando nós temos essa convicção, essa consciência de que somos de Deus, se somos de Deus, significa que Ele mora em nós, que Ele habita em nós. A Trindade Santa vem morar dentro de nós. Agora, essas três pessoas, elas desejam crescer em nós. Elas desejam dominar todo o nosso corpo. Quando Ele habita em nós, está morando em nós, Ele venceu tudo por nós. Quais são as suas batalhas? Que tipo de batalha você tem enfrentado no dia a dia? Um marido, um esposo, um filho, não sei, parentes, tantas outras coisas. A Bíblia diz, se você é filho, que Ele é quem peleja por nós. Agora, não tente culpar a Deus por causa das suas irresponsabilidades e falta de sabedoria, porque muitas vezes a gente percebe que muitas pessoas elas se envolvem em grandes problemas porque não consultaram o Senhor, não buscaram o conselho do Senhor, preferem buscar em ímpios, preferem buscar muitas vezes em psicólogo. Não estou aqui denegrindo psicólogos, mas o psicólogo ele não entende nada daquilo que é espiritual. E todo o mal do homem é espiritual, porque o psicólogo vai passar dele para o homem. Estão me compreendendo? São paliativos apenas. São anestésicos que vai anestesiar o seu problema durante 2, 3, 4, 5 meses. Mas depois vai voltar a estaca zero. O ímpio não tem paz. Se ele não tem paz, ele tem ansiedade. Se ele não tem paz, ele tem aflição. Se ele não tem paz, ele tem falta de vontade de descansar no Senhor. Sempre falta a ele alguma coisa. Para todo religioso também, sempre falta para ele alguma coisa. Como diz Daniel, pesado na balança, ainda foi achado em falta. Ele nunca vai estar contente. O religioso, ainda que ele guarde todos os mandamentos da palavra, tenta guardar, sempre faltará alguma coisa. Lembra do jovem rico? Ele era um jovem rico, tinha muitas propriedades. No entanto, ele chegou para Jesus e disse o seguinte: Senhor, que devo fazer para herdar? Jesus disse: sabe os mandamentos? Eu sei desde a minha infância. Mas o que me falta ainda, Senhor? Você desapegar das suas riquezas, divide com os pobres e vem e me segue. Então ele se retirou triste,
Porque ele tinha sua confiança na instabilidade das riquezas. As riquezas são instáveis. A estabilidade somente uma pessoa pode nos conceder. É Ele mesmo, Cristo, o Senhor. Sem Ele, irmãos, nós nada podemos fazer. Sem mim, nada podeis fazer, disse nosso Senhor. E nós achamos que nós podemos. Irmãos, nós não temos consciência de que pertencemos a Ele. Fomos comprados por preço. Ele te comprou, você é dele, pertence a Ele. Ele tirou de você a morte eterna. Lhe concedeu vida, uma vida transbordante, uma vida abundante. Isso é emocionante demais, isso é fantástico demais, sermos habitados pela pessoa de Cristo em nós. Meu Deus, muito obrigado, porque Tu me deste vida, eu não tinha vida, Tu me deste vida, Tu veio morar dentro de mim. Então eu não preciso ficar preocupado e nem com medo de nada e nem de ninguém. Tenho as minhas responsabilidades, sim, mas Ele me acolheu, eu já morri, eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, Ele me deu vida, me deu sabedoria, me deu santidade. Essa santidade, tudo é um progresso, tudo é um processo à maturidade espiritual. Então, nós precisamos, irmãos, voltarmos para o Senhor, nos envolvermos com o Senhor, viver uma vida aos pés do Senhor. Irmãos, a grande doença nossa e o mal deste século é uma ansiedade. E a ansiedade, falando por conhecimento de causa, estudo muito sobre a questão da ansiedade e converso, atendo muitas pessoas com crises de ansiedade, muitas delas que já evoluíram para pânico e que muitos psicólogos não deram conta, mas quando nós associamos isso ao Senhor Jesus, elas foram curadas, mas não quiseram mais o Senhor, quiseram só a cura. Entende? Irmãos, então, toda ansiedade que advém a nós é porque nós não confiamos naquele, como diz a expressão do Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Você entende, irmãos, o que a palavra de Deus nos fornece? Quando nós lemos esse versículo, apenas por ler, ele é muito interessante. Agora, quando você experimenta esse versículo, que os que confiam, os que creem, os que depositam a sua confiança no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Irmãos, será que essa é a sua experiência diante do Senhor? Será que verdadeiramente você pode descansar nele, naquele que, na expressão do Salmo 121, o Senhor é quem te guarda. O Senhor te guardará, escute aqui, Salmo 121, versículo 7. O Senhor te guardará de todo o mal. Meu Deus do céu! Nós não podemos, irmãos, ser homens e mulheres acovardados. Não, nós temos um Deus que é Pai. Ele é o bendito e Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez seus filhos na pessoa de Cristo. Cristo é tudo para nós, irmãos. Ele é tudo para nós. Então, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais o nosso coração se enche de alegria, mais a confiança vai aumentando em nós, mais essa confiança vai transbordar de uma maneira tão gostosa, tão maravilhosa, que você não ficará nenhum momento sem pensar nele. Eu tenho observado, feito uma, não introspecção, mas alguns pensamentos com relação ao Senhor e percebido que, puxa vida, como eu tenho esquecido dele. Senhor, faz-me lembrar, como Paulo disse escrevendo para Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Nunca se esqueça dele. Quando vem algo que começa a queimar o seu coração, parece que deixa você perplexo, sem nenhuma saída, lembra de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Por que ressuscitado dentre os mortos? Porque a partir da ressurreição, irmãos, para nós que somos filhos de Deus, não há nada impossível.
Tudo é possível aquele que crê. Então, o Senhor deseja que nós venhamos a crescer, porque, queridos irmãos, o Espírito Santo, Ele quer agir em nós, nos tornar homens e mulheres maduros. Agora, um detalhe aqui importante, Ele vem morar dentro de nós, e Ele morando dentro de nós, nós temos que agir com maturidade espiritual. Abra comigo aqui em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Tem um versículo aqui que me chama muita atenção e eu quero repartir com vocês aqui. Aqui, 2 Coríntios 13, versículo 11. Paulo, essa carta de 2 Coríntios, segundo alguns estudiosos, eu também concordo, é uma biografia do apóstolo Paulo, da sua maturidade espiritual. E aqui, irmãos, cada palavra dessa carta, claro que ela é uma carta inspirada pelo Senhor, nós temos que atentar, ficar, irmãos, com os nossos olhos fitos nelas e atentar para cada palavra, atentar para cada exposição do apóstolo Paulo, que foi inspirado pelo Espírito, para mim e para você, não apenas para o apóstolo Paulo. Aqui ele diz, olha no versículo 11, quando ele está terminando a sua carta, 13, 11, 2 Coríntios, quanto ao mais, irmãos, então, ele está escrevendo para nós, a Deus, aperfeiçoai-vos. Essa palavra aqui, aperfeiçoai-vos, ela é catartizo, ou seja, aperfeiçoai-vos, vocês agem com maturidade espiritual. Aperfeiçoai-vos aqui é para nós agirmos com maturidade espiritual. Depois ele diz o seguinte, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor, olha que doçura, irmão, e o Deus de amor, não apenas de amor, e de paz, estará convosco. Agem com maturidade, porque, queridos, você não tem esse interesse de que Cristo seja formado em você, de que Cristo seja crescido em você, que você caminhe numa vida de santidade, porque quando Cristo cresce em nós, é formado em nós, tudo aquilo que é do Pai divino vai ser expresso através de nós. Aperfeiçoai-vos, então, agem com maturidade, console, irmãos, como nós somos distraídos, quando nós percebemos que uma irmã e um irmão está sofrendo, nós não temos sensibilidade para percebermos isso, ou às vezes nós percebemos até então, mas nós não nos preocupamos. Por quê? Porque o nosso caráter o caráter de Cristo não foi um caráter provado, não foi um caráter aperfeiçoado. Porque você lembra quando Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, Paulo disse o seguinte, pretendo enviar Timóteo. Ele tem um caráter provado. Timóteo, ele tem cuidado dos vossos interesses. Timóteo esqueceu dos interesses dele para cuidar dos interesses dos filipenses. Irmãos, nós não podemos colocar os nossos interesses na frente dos interesses de Deus, que é do próximo, porque o Pai trabalha em função do próximo. Deus é amor, Ele ama, percebe? Deus é amor. Quando Deus nos amou, sabe o que aconteceu na Trindade? É como que se tirasse um pedaço do coração do Pai. Todo o coração do Pai, o Filho, entregou para nós, por amor a nós. Irmãos, como nós podemos ser indiferentes? Como nós não podemos fazer caso? Como nós não podemos nos importar com Ele? Deixa os seus interesses em segundo plano, se envolva com teu Senhor, procure conhecer o Cristo que habita dentro de você. Ele, o amor de Deus, como leu aqui no início, o amor de Deus que está em Cristo. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo? Cristo está em nós, o amor dele está em nós. Queridos, nós temos muito,
Agora, o impedimento muito grande para o nosso crescimento espiritual é aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Às vezes pode ser, tantas coisas, não vou nem falar aqui porque, está pegando no meu pé. Não é não, irmãos. Priorize Cristo para que Ele tenha primazia na sua vida. Porque, irmãos, se nós não priorizarmos, Ele vai nos disciplinar, Ele vai nos corrigir de uma maneira que nós ficaremos frustrados com o rosto em terra. A gente pode evitar tudo isso, mas nós priorizamos outras coisas deste mundo. O reunir do povo de Deus, tem dito aqui já há alguns meses, não é algo comum, irmãos. Comum é tudo aquilo que não é o reunir do povo de Deus. É eu ir para um lazer, é eu ir para um período de férias, isso é comum. Mas o incomum, se nós tivéssemos essa consciência de quão fundamental quão precioso é aos olhos do Pai o reunir do seu povo. Lembra do Salmo 133:1? Quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. O Pai quer exatamente isso. E é nossa responsabilidade como filhos de Deus, Efésios 4, versículo 3, nos esforçarmos por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É nossa responsabilidade. Nós temos responsabilidade. Mas, irmão, nós temos priorizado isso. Irmãos, é tão triste saber que aquele que morreu por nós, sofreu tanto por nós, verteu todo o seu sangue para purificar os nossos pecados, e nós não fazemos caso dele. Um dia, como é que você vai olhar para ele? Quando você falecer, chegar diante dele, aqueles olhos de fogo penetrantes, que vai nos desnudar, vai ser igual a Adão. Adão, quando ouviu a voz dele, teve medo. E nós vamos, Isaías fala, se somos filhos, teus olhos verão o Rei na sua formosura. Aquele que criou todas as coisas, que nos fez, vamos contemplá-lo. Irmãos, como é que vai ser esse dia? Percebe? Então ele deseja, irmãos, formar a pessoa de Cristo em nós. E o nosso progresso espiritual, guarde bem isso aqui, irmão, é fruto da ação de Deus em cada um de nós. O nosso progresso espiritual é fruto da ação de Deus em cada um de nós e não para por aí. Agora, então com o Pai não tem nenhum problema, porque Ele quer que nós venhamos a crescer. Então Ele está agindo em nós. Agora envolve a nossa responsabilidade. Nós precisamos responder às demandas do Senhor com a nossa disposição e inclinação para Ele. Senão, irmãos, nós não vamos progredir espiritualmente. Então, o que Ele faz nesse sentido aqui? Ele nos dá tudo para nós. A graça de Deus, 1 Coríntios 1,4, Paulo fala assim, a graça que me foi dada em Cristo. Então nós já temos a graça, fomos salvos pela graça. Agora essa graça é uma graça operante em nós. Agora você já parou para pensar? Como você tem recebido a graça de Deus na sua vida? Será que essa graça, ela deixa você estático, estagnado? Não. A graça de Deus, ela tem uma influência em nós motivadora, encorajadora, uma graça que nos leva para frente. A graça, pela graça nós vamos caminhar conhecendo o Senhor. Agora, muitos não têm recebido esta graça de uma forma eficiente e eficaz. Aqui em 2 Coríntios, abra no capítulo 6, olha o versículo 1 e 2, irmãos, preste atenção. Porque diz assim a palavra, 2 Coríntios 6, 1 e 2. Vamos ler com bastante cuidado, com bastante atenção. Por favor, irmãos, ore a respeito deste versículo, para que você possa avançar no Senhor e não receber a graça dele em vão. Diz assim, verso 1, e nós. Esse nós aqui, claro que é Paulo e seus amigos, mas esse nós aqui, uma vez que foi inspirado pelo Espírito, claro que esse nós aqui tem tudo a ver com a Trindade. É a vontade do Pai, a vontade do Filho, é a vontade do Espírito. E nós,
Compreende? Que é a vontade do Pai. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele. Claro que aqui é o apóstolo Paulo. Agora, irmãos, quem que espiritualmente falando coopera com o Filho? O Espírito. O Espírito nos foi dado para que Ele falasse tudo aquilo que o Pai é, aquilo que o Filho é, aquilo que o Filho está fazendo para nós. E tudo está registrado nas Escrituras Sagradas. Agora, nós temos que ser diligentes para, então, mergulharmos de cabeça na palavra. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos. Olha que exortação linda aqui, irmão, fique bem atento. A que não recebais em vão a graça de Deus. Por que o apóstolo Paulo, aqui inspirado pelo Espírito, disse: a que não recebais em vão a graça de Deus? Porque existem muitos irmãos e irmãs que têm recebido a graça de Deus em vão. Escutou que linda mensagem, foi um estudo maravilhoso e aí enterrou. Recebeu em vão. E ele continua dizendo: porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Irmãos, mas como assim? Ele me ouviu? Eu te ouvi no tempo da oportunidade. De quem que ele está falando aqui? Quem que ouviu quem aqui? Porque ele, presta atenção, que é ele, Deus, porque ele diz, fazendo uma referência de Isaías 49, versículo 8, eu te ouvi no tempo da oportunidade. Queridos, por que Paulo fez referência do profeta Isaías 49, versículo 8, nesse versículo aqui? Mas quem que ouviu quem? Quem que Deus ouviu aqui? Ouviu no tempo da oportunidade. Lembra que o Senhor Jesus, naquela linda oração em João capítulo 17, ele disse assim: Pai, não rogo somente por estes, mas por aqueles que virão a crer em mim por intermédio da tua palavra. E o Pai ouviu. Por isso que nós fomos alcançados, irmãos. Por isso nós podemos ter os olhos abertos para crer. Graças ao Senhor, porque Ele orou por mim, Ele não esqueceu de você e nem de mim. Percebe o quanto que você é amado, querido pelo Senhor? Ai, se você soubesse o quanto que você é amado pelo Senhor, você não faria pouco caso dEle. Você iria abraçá-lo. De que maneira? Abraçando os irmãos e as irmãs. Você tem tido amor pelos seus irmãos? É o quanto que você ama Cristo. Porque ninguém pode amar aquele. Se você não ama aquele seu irmão a quem você vê, você não pode dizer que ama a Deus a quem você não vê. Então, qual é a maneira adequada de dizer eu amo ao meu Senhor? Amando os irmãos. Agora, até que ponto temos amado os irmãos, se muitas vezes nós não temos nem prazer no reunir do povo de Deus, que é uma reunião incomum. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Então, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Então, como a obra já foi feita, Cristo lá em João 19, ele gritou, depois que ele consumou tudo, cumpriu a lei, os mandamentos, e como o Cordeiro de Deus foi para a cruz, destruiu o nosso pecado, está consumado. Ele consumou a obra ou não consumou? Consumou. Então agora esse versículo faz sentido para nós. Ele disse assim: eis agora, porque tudo já foi feito, eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora, quando o Espírito repete, ele está querendo passar para nós uma lição muito importante. Eis agora o dia da salvação. Oh, meu irmão, em que nós temos progredido nessa graça? Você percebe que a graça é o suporte e depois pela graça nós temos tudo. Salvação, oportunidade, visitação, tudo é pela graça, como disse Martin Lloyd-Jones, é do começo ao fim. E o Deus de toda a graça, 1 Pedro 5,10, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sido
aperfeiçoado, ou sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, levar à maturidade, aperfeiçoar. O que mais que ele disse lá? 1 Pedro 5, versículo 10. Eu não tinha aqui a intenção de citar esse versículo, mas eu vou ler para os irmãos, que diz assim, 1 Pedro 5, versículo 10. Diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, glória eterna, fomos chamados. Ele nos chamou à glória eterna, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. A palavra aperfeiçoar é perisseuo, que é algo que vem para nós abundantemente. É algo assim, a ideia aqui é algo que transborda, ou seja, Ele vai nos levar à maturidade, nos aperfeiçoando, porque sofrer um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Isso é maravilhoso. Então, isso é algo tremendo, irmãos. Então, todo cristão, queridos, deve ter progresso espiritual. Mas o que é progresso espiritual, irmãos? O que é progresso espiritual? Nós vamos responder aqui a essa pergunta e em seguida nós vamos ver o processo. Se não der hoje, a gente termina no próximo domingo, mas é um assunto, como eu já disse para vocês, ele não se esgota dentro das Escrituras Sagradas, está repleto. Deus deseja que nós venhamos crescer à maturidade, olhando, mas crescer para a maturidade não de uma forma confusa, como Deus quer. Em primeiro lugar, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que é progresso espiritual, irmãos? Guarde bem isso aqui. Progresso espiritual é o acréscimo da vida de Cristo em nós. Progresso espiritual é o acréscimo da vida de Cristo no meu espírito. Deus é espírito, e se o Espírito de Deus habita em você, você pertence a Ele. Veja aqui que lindo o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 9. Irmãos, como a palavra é enriquecedora, como esses textos devem fazer diferença para a nossa vida, como é maravilhoso você descansar na suficiência das Escrituras Sagradas. Então aqui Romanos 8:9 diz assim, preste atenção que texto lindo, queridos, olha só, 8 versículo 9, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se o Espírito de Cristo habita em você, você é dele. Por que ele fala assim logo no início? Vós, porém, não estáis na carne. Porque, irmãos, nenhum filho de Deus está na carne. Por quê? Porque os que são de Cristo, Gálatas 5:24, crucificaram a carne. A carne ficou impotente, sem ação da minha vontade. Estão me compreendendo? Então, a minha vida tem que ser dominada pelo Espírito do Senhor, porque Ele vai trazer toda a satisfação ao meu coração, vai trazer toda a alegria ao meu coração. Irmãos, a gente percebe neste mundo tantas propostas, tantas coisas que tentam nos tirar da centralidade de Cristo, mas, irmãos, quando Ele de fato for a tua satisfação, você vai se contentar com Ele, você vai perceber que você não precisa de mais nada, precisa se envolver mais com o seu Senhor. Ele habita sim em nós os que cremos. Ele não habita no mundo, habita em nós. Então, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Presta atenção aqui, isso que tem que ser avaliado aos pés do Senhor, você e Ele. Cristo é a sua vida, Cristo habita em você, você tem convicção de que você está crucificado com Cristo? A carne está crucificada, a carne está impotente, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, isso é maturidade espiritual. Vida cristã é não mais eu, mas Cristo vive em mim. A
carta de Gálatas é uma carta muito linda, porque fala de Cristo revelado, em Gálatas 1, versículo 15 e 16. Gálatas 2, 20, Cristo é a minha vida, Cristo vivendo em mim. E Gálatas 4, 19, Cristo sendo formado em mim. Percebe que é um progresso aqui? É um processo, caminho à maturidade espiritual. Então, Ele habita em nós, não habita no mundo. Agora, se Ele habita em nós, olha que coisa mais doce aqui, João 14, verso 17. Ah, se eu tivesse tempo para poder citar os textos da Palavra de Deus, que envolve a habitação de Deus em nós, de Cristo em nós, no nosso progresso, levaríamos aí, acho que até em dezembro. Claro, nós vamos falar até dezembro, pregar até dezembro, aos domingos, às segundas, às quartas, às terças. Graças ao Senhor que tenho o privilégio de poder falar para as pessoas de Cristo a semana inteira, de segunda a segunda, né? E até falei lá, conversando com a minha mãe, falei, olha, minha voz eu percebo que está meia estranha, está estranha, eu estou falando demais, preciso falar menos. Não, mas depois que falar menos? É a voz dele em nós. Nós somos a voz do que clama no deserto, percebe? Então, olha só, 14, eu falei o versículo 17, foi isso? João 14, verso 17, diz assim a palavra, habitação do Espírito. Então aqui vai comprovar que de fato nós somos dele. Vocês se lembram, antes de citar aqui, de ler esse versículo 17, Romanos 8, versículo 16, a palavra fala assim, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É Ele que vai trazer, primeiro, com a convicção de que somos pecadores, e Ele que vai trazer a convicção de que somos filhos de Deus em Cristo Jesus. E aqui em João 14, verso 17, diz assim, vou ler o 16 para a gente pegar o contexto. E eu rogarei ao Pai, Jesus falando aqui para os seus discípulos, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre, aleluia, convosco. Que Espírito que é esse? Que Consolador que é este? É o Espírito da verdade. Aqui, Espírito da verdade, no original é o Espírito da realidade. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós, olha que lindo, irmão, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Em aqui é dentro de vocês. Hoje Ele habita convosco do lado, mas quando eu for, eu vou-lhe enviarei. E Ele vai habitar convosco. E no versículo que nós lemos, o 16, para sempre dentro de nós. Você é filho de Deus. Irmãos, que privilégio. Privilégio incomparável, inigualável é sermos filhos de Deus em Cristo Jesus. Que coisa linda, meus irmãos. E agora, esse mesmo Espírito, mas não para por aí, tem mais coisas. Tem um versículo que eu preciso citar para vocês, porque é muito precioso. Esse Espírito, ele vai aplicar toda a obra de Cristo em nós. Nós éramos escravos. Escravos de quem? De nós mesmos, da morte, do pecado e de Satanás. Cumprimos a sua vontade. Mas esse Espírito, uma vez que, de fato, Cristo consumou sua obra, Ele tem plena liberdade para agir, segundo a vontade do Pai. Então, quando Ele vem para nós, habitando em nós, eu posso dizer assim com bastante reverência, porque as três pessoas da Trindade, todas elas têm uma só vontade, não vão pensar diferentes. Lembra quando Jesus disse lá em João capítulo 8, 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Há um progresso aqui, mas, irmãos, não para por aqui. Tem algo muito mais especial. Vamos abrir em Romanos capítulo 8. Veja esse Espírito que habita em nós. Romanos 8. Vamos ler o versículo 2. Isso que eu quero mostrar para os irmãos aqui.
diz assim, olha que interessante, irmãos. Claro que o versículo 1 já fala de uma forma maravilhosa, encantadora, né? É algo assim que nós devemos viver uma vida de louvor constantemente, porque agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Agora, olha o versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Vocês compreendem o que isso significa, irmãos? Significa que nós estamos livres. Tem um Espírito da vida que nos livrou da lei do pecado e da morte. Quando no princípio Deus, o nosso Pai, criou o homem, Ele criou para uma finalidade, para que o homem fosse vaso de Deus. Não um vaso para colocar lá na sua prateleira, não, para que ele mesmo pudesse habitar dentro do homem, porque o propósito eterno de Deus está relacionado ao seu eterno propósito, é colocar a si mesmo dentro do homem, mesclar-se com o homem, misturar, unir, uma vida de união, nós e ele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, para que eu e você, nós sejamos cheios dele, uma vida cheia de Deus, uma vida cheia de Cristo, uma vida cheia do Espírito. O que é uma vida cheia do Espírito? É uma vida cheia de Cristo. Cristo começa a transbordar em nós, pelo nosso falar, pelo nosso pensar, pela maneira que vamos tratar uns aos outros, pelo nosso caminhar. Percebe? Isso é uma vida cheia do Espírito, uma vida guiada pelo Espírito, onde Ele tem plena liberdade para atuar em nós. Amados, você tem sido o lugar da habitação de Deus? Vamos dar uma olhada aqui na próxima carta, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Um texto maravilhoso, é lindo demais, mas graças ao Senhor, porque está escrita a palavra de Deus, nós podemos confiar, nós podemos descansar na suficiência dessa verdade que diz assim, olha que interessante, não sabeis, ou porventura ignorais, não sabeis que sois santuário de Deus? Irmãos, a Bíblia está dizendo que eu e você, nós somos santuário de Deus. Você parou para pensar nessa palavra? Eu e você, nós somos santuário de Deus. Hoje as pessoas falam assim, naquela igreja tem um santuário. Não, que lá é tijolo, porque lá não tem nada a ver. É o lugar de reunir da igreja, mas santuário de Deus é eu e você. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não vai habitar, Ele habita em vocês. Irmãos, por isso que vou dizer algo para vocês aqui, livrem-se de tudo o que ocupa o lugar de Deus na sua vida, senão você não terá a manifestação da vida de Deus em você. Citar para vocês um texto aqui em 2 Coríntios capítulo 6, falando sobre este santuário, me veio à mente agora, eu quero compartilhar com os amados aqui, 2 Coríntios capítulo 6, verso 16, olha que lindo texto nós temos aqui, irmãos, 3 versículos impressionantes, 3 versículos que nós devemos ler de joelhos, com lágrimas, porque são versículos tremendos, e aqui também envolve a nossa responsabilidade. Olha o 16, aqui ele faz uma declaração interessante. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Quem aqui é santuário de Deus? Nós. Não sabeis que sois santuário de Deus? Então, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? O que são esses ídolos aqui, irmãos? Aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Pode ser um filho, uma esposa, um marido, um neto, uma neta, pode ser qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus é ídolo. Entende?
Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós estamos aqui não para servir os nossos interesses, mas para servir os interesses de Deus. Eu sou servo de Cristo. Às vezes você fala isso muito bem, mas você não é servo de Cristo. Você não serve a Cristo, você serve seus próprios interesses. Percebe? Então é ídolos. Porque nós somos, de novo ele reitera aqui, porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Agora está a nossa responsabilidade. Por isso o quê? Somos santuário de Deus, ele habita e anda entre nós. Por isso, retirai-vos do meio deles. Que é eles aqui? Os ídolos. Que são ídolos? Aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você compreendeu, irmãos, a implicação disso? Meus irmãos, se houver alguma coisa que tem afastado você do Senhor, deixe, larga, retira, afasta disso enquanto é tempo. Porque, meus queridos irmãos, pode ser, o que nos afasta de Deus? Pode ser um acontecimento, pode ser pessoas, pode ser uma dor de cabeça, pode ser um mal-estar. Queria que vocês assistissem o testemunho da finada irmã, como é o nome dela? Leci, com câncer, com dores, ia reunir na igreja. Ela deixou de tomar medicamentos para não ficar grogue, porque o câncer gera muita dor. Ela disse: eu vinha para a reunião e via que irmãos e irmãs não vinham na reunião da igreja. Por quê? Como é que pode? É inconcebível isso. Percebe? Mas ela queria estar no meio do povo de Deus e orava pelo pregador da palavra, orava pelos irmãos, amava a igreja, porque ali é com esses irmãos que ela iria viver eternamente. E nas palavras dela: como pode, irmãos, deixar o reunião da igreja em segundo plano? Tem coisas ocupando o lugar de Deus na sua vida. Quando nós deixamos de reunir de Deus por qualquer outra coisa que não seja o Senhor, isso é maligno, isso é ser amante de si mesmo, dos seus próprios interesses. Isso significa que são crentes, vocês sabem a palavra já, né? De meia sola. Ninguém fala mequetrefe, mas não é meia sola. Percebe, irmãos? Então, é tempo de nós despertarmos do sono, irmãos. Agora, o que significa afastar-se de Deus, irmãos? Significa que em si mesmo o homem não concede a Deus o seu devido lugar. Outras coisas ocupam, outras coisas nos enchem. Então, eu já creio, vamos deixar para segundo plano. Olha o erro infernal aí, maligno. O homem tentando se autodirigir pelos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios prazeres. Ou seja, se de fato eu não tenho prazer no reino do povo de Deus e vou para outra coisa, aquilo está dando mais prazer do que o Senhor. Vocês estão me entendendo, irmãos? Isso é o que? Idolatria. Idolatra coisa, deixa o Senhor em segundo plano. Irmãos, nós precisamos tomar vergonha na cara. Desculpe aqui o termo, mas é uma realidade. Precisamos ser homens e mulheres da palavra. E não vamos trocar ele por nada, porque se trocar, irmãos, deixa eu citar alguns versículos. Irmãos, eu vou citar alguns versículos aqui, tenham paciência comigo, daqueles que se afastam do Senhor. Abram em Jeremias, capítulo 2. Jeremias, capítulo 2. Vamos que eu só tenho apenas mais 5 minutos. Jeremias, capítulo 2. Vamos ler aqui o versículo 12 e 13. Vamos começar com esses 2 versículos aqui. Jeremias 2, 12 e 13. Aqui o Espírito, usando Jeremias,
fala para nós ficarmos espantados. Diz assim: espantai-vos, Jeremias 2,12, espantai-vos disto. Disto o quê? Ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Por quê? Versículo 13: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Irmãos, quando nós afastamos o Senhor ou trocamos o Senhor para outra coisa, isso é um dos grandes impedimentos para nós avançarmos nele. Sabe qual será a consequência? Olha, irmãos, eu atendo tanta gente amargurada de espírito, macambúzia, zorumbática, vocês nem sabem o que é isso, né? Senícula falta. Sabe por quê? Deixaram o Senhor, ficaram angustiadas. E a consequência de afastar do Senhor, porque Ele vai tirar o senso da sua presença. Olha aqui o versículo 19, essa é uma consequência. Porque o 17 fala assim, o 18: agora, pois, que lucro terás indo ao Egito? O que é Egito? Tudo aquilo que é mundo, tudo aquilo que traz prazer para nós. Ao Egito para beberes as águas do Nilo. Vocês deixaram a fonte da água viva. Vocês me deixaram. Como fica o coração do nosso Pai Celestial? Vocês não me amam. Vocês amam as coisas de vocês. Ou indo à Síria para beberes as águas do Eufrates. Agora olha o 19: a tua malícia te castigará. Não é o Senhor que vai castigar, é a tua malícia, os teus intentos inadequados te castigará. E as tuas infidelidades, a palavra infidelidade aqui no hebraico é eshubá, que significa apostasia, virar as costas, é afastamento. E a tua infidelidade te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal, irmãos, é a palavra de Deus, irmãos, atentem para isso. E que mal, e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor, Senhor dos exércitos. E a Bíblia está repleta de textos da palavra de Deus que mostram de uma forma tão enfática o que mal é deixar o Senhor. Primeiro, se você é filho de Deus, afastado do Senhor, a disciplina dele é rigorosa. Vamos abrir lá em Provérbios, capítulo 15, verso 10. O Senhor vai corrigir, mas vai corrigir mesmo, e de uma forma bastante dura, porque Ele ama. O Senhor corrige aqueles a quem Ele ama. Provérbios 15, versículo 10. Veja aqui, queridos. 15, 10 diz assim. Eu vou ler alguns versículos bem rapidamente. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, que o caminho, e o que odeia a repreensão morrerá. Percebe, irmãos? Então, essa aqui é um dos grandes perigos, uma disciplina, mas não uma disciplina qualquer, rigorosa, para aqueles que deixam, para aqueles que abandonam a vereda. Uma outra consequência, abra aqui no Salmo 73, daqueles que deixam o Senhor, que não vai progredir espiritualmente. 73, Salmos 27 e 28. Salmo 73, 27 e 28. A palavra de Deus, ela diz assim, olha: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo, os que viram as costas para ti. Então aqui o salmista Asaf, ele diz aqui no versículo 28, quanto a mim, ele está particularizando,
Por que quanto a mim? Porque talvez com você isso não vai funcionar. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Abra no Salmo 16, versículo 4 e 5. Percebe que tem aqui uma advertência e um encorajamento? 16 de Salmos, versículo 4 e 5. 4 diz assim: muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses, ídolos, aquilo que ocupa o lugar de Deus. Percebe? Os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O 5, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Essa palavra aqui, arrimo, ela significa no hebraico tamak, ou seja, tu és o arrimo, tu és aquele que me sustenta, o arrimo da minha sorte. Que coisa linda. Jeremias capítulo 17, versículo 13. Vamos lá para Jeremias 17, versículo 13. Os que se afastam do Senhor. Irmãos, é bom ler esses versículos para a gente ficar mais atentos, que Deus é sério, tem uma palavra séria, que nós não devemos brincar com esse tipo de coisa. 17, versículo 13 de Jeremias. Diz assim, o 12 eu vou pegar o contexto também. Trono de glória enaltecido, desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Oh, meus irmãos, lembra de essa aqui é uma outra maneira de dizer o seguinte: juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Trono de glória enaltecido, desde o princípio é o lugar do nosso santuário. E eu, pela fé, já habito lá com ele. Agora, olha o versículo 13 aqui, irmãos, presta atenção. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, não no livro da vida, no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Lembra daquela mulher adúltera, pecadora, que foi pega em flagrante ali adultério? Levaram só a mulher, né? O homem não. Mas o pessoal, olha aqui Jesus, está aqui, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e na lei de Moisés manda que a gente apedreja. O que tu dizes? Ele começou a escrever no chão os nomes dos que se apartam de mim será escritos no chão, qualquer poeira os dissipa. Hein, Senhor, o que tu dizes? Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Colocaram a viola no saco e um por um foram embora. Irmãos, esses são os impedimentos do nosso crescimento espiritual. Agora, irmãos, às vezes, eu sei que tem muita gente ferida. Falta de perdão também é uma das mazelas tão grande que nos afasta do Senhor. Por isso que por detrás de uma pessoa que fere, há sempre uma pessoa ferida. Sempre quando alguém fere uma pessoa, é porque ela foi ferida e aquela cicatriz não foi curada. Ninguém agride os outros sem primeiro se autoagredir. Estão me compreendendo? Se você agride os outros é porque você tem problema com você mesmo. Você se agride muitas vezes, irmãos. E ninguém faz os outros infelizes se ele de fato não é uma pessoa infeliz. O feliz que tem Cristo vai fazer os outros felizes. Vai se alegrar porque ele tem alegria, ele está progredindo, ele está avançando no Senhor. Cristo é a minha vida, Cristo é a minha alegria, Cristo é a minha satisfação, o meu amor, a minha fidelidade, a minha fé, meu tudo. Irmãos, é desta maneira que vamos então crescer no Senhor. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado mais uma vez pelo tempo que passamos aqui diante do Senhor, aprendendo a teus pés a tua palavra. Continue ministrando aos nossos corações, Pai. Continue falando aos nossos corações, nos edificando.
Que a Tua palavra seja frutificada em nós e naqueles que também irão assistir. Pai, muito obrigado. E em Cristo nós oramos. Amém.